A lei que flexibiliza a utilização das máscaras contra a Covid no Rio de Janeiro foi publicada hoje no Diário Oficial. O governo do Rio liberou o uso de máscaras em locais abertos. Para isso, os municípios precisam atender alguns critérios exigidos. O governador do Rio, Cláudio Castro, sancionou a lei de flexibilização das máscaras no estado. A medida passou a valer nesta quinta-feira. A dispensa do acessório só será permitida em municípios que atenderem a critérios como respeito ao distanciamento social e total adequado de vacinados. Na capital, o uso de máscaras já havia sido flexibilizado pela prefeitura na terça-feira, quando a cidade ultrapassou a marca de 65% da população vacinada com a segunda dose. O pesquisador Rafael Guimarães, do Observatório Covid-19 da Fiocruz, destaca que os indicadores de redução de casos no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo não são mais críticos. Só que, segundo ele, a flexibilização do uso de máscara em locais abertos é recomendada apenas quando 80% da população tiver completado o esquema vacinal. Então a gente hoje tem um patamar que não é mais crítico, como a gente teve alguns meses atrás, mas ainda não é um patamar em que a gente pode dizer que a pandemia está sob controle. Então, embora a gente hoje tenha algum alívio com relação às medidas que a gente tem de restrição, a gente ainda precisa estar muito alerta para a necessidade de evitar situações de aglomeração ou evitar situações em que a gente vá se manter em espaços confinados por muito tempo. Com relação ao uso de máscaras, eu diria que a gente ainda precisa de algum tempo até que a gente consiga chegar neste patamar. Qualquer medida hoje que seja feita para poder bloquear a circulação do vírus vai ser muito bem-vinda. E todas as medidas de proteção individual, que inclui o uso de máscaras, o uso de álcool gel e a higiene adequada das mãos e superfícies, ajudam nesse bloqueio. Rafael explica ainda que alguns países que fizeram flexibilização com relação à circulação de pessoas e ao uso de máscaras tiveram que voltar atrás em função de terem observado um aumento no número de casos. Segundo ele, isso se deve, em parte, pela circulação de novas cepas e pelo fato de que alguns países adotaram essa medida precocemente, como o caso da Inglaterra. Eles ainda não tinham uma cobertura vacinal considerada adequada que permitisse uma flexibilização mais radical com relação às medidas de proteção. Quando a Inglaterra fez isso, ela tinha em torno de 60% de cobertura vacinal na população como um todo, e isso acabou fazendo com que houvesse uma nova circulação mais intensa do vírus e, por conta disso, um novo aumento de casos. Então, o ideal é que a gente consiga fazer isso só depois que a gente atinge uma cobertura vacinal de 80% de pessoas, no mínimo. O especialista ressalta que a pandemia traz consequências para toda a vida e é preciso se adaptar a essa nova realidade. E assim como todas as doenças por transmissão respiratória que a gente já viu ao longo da história, há uma tendência que ela se torne endêmica nos países. A gente ainda não sabe se o que a gente vai ter no futuro vai ser um reforço anual da vacina, se vai ter algum tipo de vigilância específica para a Covid, mas a gente já tem uma ideia de que possivelmente a gente precisará de um longo tempo até se acostumar com essa nova doença e saber que rumos a gente vai dar para ela no que diz respeito à vigilância epidemiológica. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.